Bom, e falando sobre essa questão do julgamento, né, do preconceito, às vezes das mulheres serem diagnosticadas com uma infecção sexualmente transmissível, muitas das vezes o homem vem no consultório do urologista falando desse diagnóstico, ele aproveita e quer perguntar: foi ela teve relação com outro? Ela que me transmitiu, eu que transmiti para ela, quem que transmitiu para quem? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas como que essa transmissão se dá, né? Como que O, é extremamente fácil, né? né? E que nem sempre a gente vai poder dar essa resposta, na maioria das vezes a gente não vai poder dar essa resposta de quem transmitiu para quem, né? E justamente por ser um vírus que tem um contágio muito fácil, E né? uma latência muito grande, né? Então, os trabalhos dentro da ginecologia agora têm falado muito sobre latência viral. Uhum. Então, a pessoa contamina, às vezes, ali no primeiro contato sexual dela, que não precisa ter penetração para poder Exatamente. contrair o HPV. Então, o contato íntimo ele é possível de ser transmitido, e aí ela vai manifestar a lesão 10, 15, 20 anos depois. Uhum. Então, o HPV ele é diferente de todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, que algumas, sífilis, herpes genital, a gente consegue ali fazer uma relação próxima com uma relação que foi desprotegida. Agora, HPV não, tem uma latência enorme, vírus é diferente de bactéria. Então, eu tento explicar isso também no consultório, porque elas também me procuram perguntando isso. Mas meu marido está me traindo. Então, assim, um dos posts que eu fiz no Instagram, eu acho que quando eu estava começando, que mais, assim, recebi mensagens e teve repercussão, foi quando eu falei que HPV não significa traição. Exatamente. Justamente por essa latência viral, né? Então, a gente não tem como precisar isso. E mesmo aí elas me perguntam: ah, mas eu sou casada, tenho 2 filhas, sou um relacionamento monogâmico, eu não tenho comportamento de risco. O HPV não tem comportamento de risco, porque Uhum. você pode ter contaminado há muito tempo atrás e manifestar as lesões depois, né? Então a estratégia que se tem, se a gente está falando de prevenção, além de teste diagnóstico, é a vacinação. Exatamente. E só lembrando dessa questão da latência, né, é muito comum no caso do homem, às vezes ele tem o vírus latente, né? Lembrar que o preservativo ele ajuda, mas não protege 100%, né? O contato ali da pele, principalmente da pele que não está coberta pelo preservativo, Porque é que é o muito. local mais comum onde aparece verrugas, né? E é comum também no sexo entre mulheres, porque elas acham que, por exemplo, eu só vou ter HPV se eu ter sexo com penetração com homem, né? Uhum. Que é uma fonte também de desinformação, essa questão, que muitas acham que elas não precisam fazer o exame preventivo. E, infelizmente, recentemente até fui em São Paulo fazer uma gravação também, e uma das colegas que estava no estúdio, ela falou assim: Júnia, eu tenho que pedir para o ginecologista fazer meu preventivo, porque ele acredita que eu, como mulher lésbica, não tenho que fazer o exame. Olha só. Então, se existe desinformação no meio médico, né, imagina na nossa sociedade. Então, as mulheres vulva com vulva, tá na pele o HPV, então pode Uhum. ser transmitido também. E lembrar que existem algumas situações que às vezes essa latência favorecem, né, a quebra dessa latência, a manifestação do vírus. Então, no homem é muito comum após depilação, raspagem, uso de corticoide, que às vezes a gente usa muito para inflamação de candidíase peniana, de lesões Uhum. dermatológicas mesmo do pênis. Então, podem alguns fatores favorecer o aparecimento de um vírus que estava ali latente há anos, igual você falou. Pode ter sido a contaminação da primeira contato sexual que esse paciente teve, às vezes sem penetração lá no passado. E é interessante você falar sobre fatores de risco, que é a estratégia da vacinação. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em saúde pública, o que o governo paga para a gente em relação à vacina, as pessoas perguntam: ah, mas o HPV não pode estar em todo mundo? Mais de 80% da população não é contaminada? Por que a vacina não é para todo mundo? Então, existe uma questão do custo vacinal e o governo escolhe as pessoas que têm mais fatores de risco. Então, a Exatamente. imunossupressão, você que está num tratamento de câncer, por exemplo, né? Trata câncer ou fez um transplante de medula óssea. Então, existem questões que aumentam a chance da sua imunidade não funcionar tão certinho e aí ter essa manifestação do HPV, como é o caso das pessoas que convivem com vírus HIV, AIDS, né? Ou, por exemplo, não está fazendo o tratamento de uma forma adequada, carga viral indetectável, a pessoa está manifestando ali a AIDS, então ela tem mais chance de ter inclusive outras infecções, né, sexualmente transmissíveis, por ter essa questão do problema na imunidade. Então, agora, recentemente, até a nota técnica é de há 10 dias,
foi incluir, por exemplo, os usuários de PrEP, que são pessoas que fazem a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, antes de ter contato com o HIV, se a pessoa pensa que pode ter uma relação desprotegida, né, ou se tem o hábito de ter uma relação desprotegida, a pessoa vai usar uma medicação para prevenir o vírus HIV. Então, essas pessoas, agora, independente se sua receita é do SUS ou se você faz controle com o infectologista no particular, você que usa o PrEP tem direito a tomar a vacina HPV quadrivalente. Então, não é a mais nova, é a HPV quadrivalente pelo SUS. É importante a gente falar isso, né? Que existem duas vacinas hoje que são amplamente aí comercializadas ou oferecidas. Na verdade, a que é oferecida no sistema público é a quadrivalente, né? E a que é oferecida hoje na maior parte na rede privada é a nonavalente, onde existem proteções para aqueles subtipos do vírus, né? O HPV tem vários subtipos, tem os subtipos com alto risco de desenvolvimento de câncer e os com risco menor, e essa vacina tenta cobrir, né, esses 9 mais prevalentes no nosso meio. Então é muito importante quando eu falo com um paciente que está no meu consultório a importância da vacina é o seguinte: mas eu já não tenho vírus? Olha, eu estou te falando de uma proteção para 9 subtipos. Né? Aumenta a proteção. Então, assim, você pode ter um subtipo, você pode ter sido contaminado por um subtipo que a gente está tratando ali naquele momento e você ainda pode se prevenir de mais 8 subtipos, né? E a reação imunogênica da vacina também é interessante, né? Porque ela melhora, às vezes, a resposta do seu organismo àquele subtipo que você já está contaminado. Com certeza. Então, a gente está falando sobre uma vacina que também pode ser usada como um tratamento. Exato. No caso das mulheres com lesão grave, que ainda não se transformaram no câncer, né, que é o NIC2 ou o NIC3, ou que já tem o diagnóstico de câncer, quando elas são vacinadas, isso reduz a chance da doença voltar. Então, imagina bem, você faz uma cirurgia ou tem que complementar seu tratamento. Terminou o tratamento, está curado daquele câncer ou daquela lesão, você diminui o risco em 60% de a doença voltar. Isso é muito significativo. Eu até brinco com elas que a vida é um terreno pantanoso e tem 2 prédios. Um prédio tem 60% de chance menor de cair. Você não tem dúvida onde que você vai morar. Então, a gente não tem que ter dúvida sobre o benefício de ser vacinado. Exatamente. E tem situações, né, igual essa mesmo, que o parceiro chega no consultório e fala: olha, minha mulher foi no ginecologista, foi diagnosticada com HPV. O que eu posso fazer para tratar esse vírus? A única coisa que tem para fazer de tratamento, se ele não tem lesão, né? Porque o tratamento, de fato, a gente faz sob as lesões, não existe tratamento sem lesão ativa, lesão evidente, né? É justamente a vacina. Né? Teve recentemente um paciente que estava tratando de infertilidade masculina, que leu que o HPV pode ser responsável pela infertilidade masculina. Isso ainda é um dado novo, né? Tem estudos já mostrando a presença do vírus no sêmen e inclusive tem estudos mostrando que pacientes que vão fazer fertilização assistida e que têm o vírus no sêmen têm uma taxa de desfecho pior, cerca de 3 vezes pior do que o paciente que não tem o vírus. Então, e o que ele pode fazer? Como que a gente consegue eliminar o vírus do sêmen? A gente ainda não tem um tratamento eficaz nesse sentido, a não ser vacinação. Então, a vacina vai despontando aí em vários cenários, né, que o HPV vai aparecendo também como um tratamento. Câncer de orofaringe, né? Câncer também anal, perianal. Então, a gente tem várias opções que a gente consegue tratar com ou prevenir, né, com apenas uma vacina.